Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra lida. Nós pedimos que através dela o Senhor fale aos nossos corações neste momento, usando o Teu servo apenas como instrumento em Tuas mãos. Que seja o Teu Espírito a nos falar. E qualquer coisa, Deus, que se levantar contra, qualquer incredulidade, indiferença, irreverência, qualquer ação do inimigo, venha cair por terra. E que os nossos ouvidos e a nossa alma esteja pronta para ouvir o que Teu Santo Espírito diz à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Descansando à sombra do Altíssimo. Esse Salmo 91, ele é muito conhecido por crentes e até por descrentes. Ele é um salmo famoso, muitas vezes usado até como um amuleto. Pessoas deixam aberto o Salmo 91 em cima da estante, ou à cabeceira da cama, ou perto da porta da entrada, para que nenhum mal entre na sua casa, para que não tenha pesadelos de noite, para que a proteção do Senhor esteja sobre a sua casa. Certa vez eu fui chamado a uma casa, e o rapaz daquela casa queria saber como que ele devia guardar a Bíblia. Se ele devia guardá-la fechada, se ele devia guardá-la aberta. Eu disse para ele: você precisa guardá-la no seu coração. Não é a forma que você guarda a Bíblia. A Bíblia não é amuleto. Fazer com que o Salmo 91 esteja aberto dentro da nossa casa não vai fazer tanta diferença assim na nossa vida, se nós não lermos e compreendermos as verdades desse Salmo, e o quanto ele importa para a nossa vida, e o quanto faz diferença para nós se nós crermos e obedecermos às verdades contidas nesses Salmos. E aí vamos desfrutar das bênçãos aqui também relatadas. Meus irmãos, no ano de 2023 não foi um ano fácil para a gente. Estava cuidando da minha mãe, eu e minhas irmãs, após o aneurisma que ela teve. Os irmãos sabem, acompanham a história. E nesse tempo de cuidado especial que ela precisava, meu pai adoeceu, ficou 15 dias no hospital. Fiquei ali com ele vários desses dias, minha irmã também, enquanto uma cuidava em casa. Após esses 15 dias, no dia de ontem, papai faleceu. No dia de hoje, pela manhã, estávamos sepultando papai. Eu estava cuidado com a minha mãe, a dor no coração pela perda do pai. Minha esposa passou os dias em que a gente constantemente no hospital levá-la, pressão altíssima, problemas emocionais, que só pela graça de Deus ela conseguiu concluir um ano regendo o coral e apresentando tudo o que precisava apresentar aqui na igreja. Eu precisando dela, ela precisando de mim. Olhava para um lado a igreja em plena obra, sem poder parar, as demandas do ministério tão comuns e necessárias do dia a dia, as necessidades das ovelhas. Meu pai deixara, graças a Deus, algum patrimônio, mas que agora precisávamos cuidar daquilo que ele antes cuidava, daquilo que ele antes administrava. O acúmulo de tantas e várias coisas, chegava algum momento que eu sentia uma profunda angústia no coração, e a sensação de que, mesmo tentando fazer tudo, não conseguia concluir nada. Deixava a desejar a minha esposa, o cuidado que ela precisava, a minha mãe, a minha igreja. Era essa sensação, a sensação de querer fazer e não conseguir, e não dar conta, fisicamente, emocionalmente. E foi nesse tempo que Deus falou muito ao meu coração através desse salmo. E às vezes eu ia dormir, e o que vinha no meu coração era isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu filho, não é para ficar comigo só algumas ocasiões.
eu te chamo você para habitar comigo, para estar comigo a todo instante. E foi desta forma, e nesse tempo, e desta maneira, que eu consegui, graças a Deus, dormir todas as noites, sem perder meu sono. E consegui, então, lidar com todas as circunstâncias, mesmo chegando ao final do dia, e dizendo assim, muita coisa não está resolvida, mas colocando nas mãos de Deus e sabendo, vou descansar nele, porque Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, sempre presente na hora da angústia. Irmãos, uma coisa das lutas e das lidas dessa vida, nós precisamos crer e entender. Precisamos habitar na presença do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Não apenas visitá-lo, não apenas descansar em algum momento com Ele, mas o convite de Deus para a nossa vida é que a gente esteja constantemente nesse abrigo, nesse esconderijo. É interessante que quando o salmista fala isso ao povo de Israel, ele fala de algo que o povo de Israel conhecia na sua cultura, porque havia para o povo de Israel uma cidade chamada Cidade Refúgio. Naquela cidade refúgio, toda aquela pessoa que estava às vias de sofrer a morte nas mãos do inimigo, ele estava sobre a pressão, a perseguição do inimigo, de uma forma injusta, e sendo ele alguém que precisasse de um refúgio, ele ia para aquela cidade, sabe, lá o inimigo não podia tocá-lo. Na cidade de refúgio o inimigo não podia entrar e tocar na vida daquele homem. Lá ele sentia paz, lá ele se sentia seguro. E quando Deus relata aqui nesse salmo de que Ele é o lugar de descanso, Ele é o lugar de refúgio, Ele é o nosso esconderijo, Ele está falando exatamente do lugar onde o inimigo, onde as lutas dessa vida, onde aquilo que nos oprime não consegue nos tocar, porque nós vamos estar protegidos, amparados, não pelas nossas forças, que às vezes não temos mais, não pelos nossos recursos, que às vezes nos faltam, não pelas circunstâncias, que às vezes são desfavoráveis, mas nós vamos estar amparados pelas mãos do Todo-Poderoso, Onipotente, Deus Criador dos céus e da terra, que nos ama e nos protege. Vivemos num mundo em que a Bíblia relata claramente que o mundo jaz no maligno. Nós não podemos esperar aqui neste mundo justiça, nós não podemos esperar aqui neste mundo paz perene, mas no mundo teremos aflições, disse Jesus. Mas a contraponto disso, ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Abriguem-se em mim e vocês serão mais do que vencedores. Vivemos no mundo opressor. Passamos há 4 anos atrás a pandemia que assustou tantas vidas. Quantas perdas tivemos, quanto isolamento, quanta angústia, quantas pessoas ficaram depressivas, quantas não conseguiram mais sair de casa depois do passar da pandemia. E nesse tempo de angústias, das coisas que assolam o mundo, o Deus, Criador dos céus e da terra, diz, eu estou presente, eu sou a cidade de refúgio. Não apenas venha um instante conversar comigo, mas habite em mim. Essas palavras de Deus me fazem lembrar a palavra de Jesus, quando, estando aqui neste mundo, Ele disse, eu sou a videira, vós sois as varas. Se estiveres ligados em mim, eu e vós dareis muitos frutos. Mas ele diz, vocês precisam estar em mim, e eu em vós. Algo muito profundo, muito interessante sobre isso, porque muitas vezes nós falamos do fato de Deus habitar em nós, e isso é preciso, isso é necessário, isso é importante, isso é essencial. Habita em mim, Senhor. Eu te recebo como meu Salvador, habita em mim com teu Santo Espírito. Mas há algo ainda além de Deus habitar em nós, é nós habitarmos em Deus, nós estamos na presença dEle constantemente, nós buscarmos a face de Deus, porque Ele está pronto a cuidar de nós e nos colocar debaixo das suas asas.
Muitas vezes, como crentes, recebemos já, claro, Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele habita em nós, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, temos a salvação em Cristo Jesus, mas vivemos às vezes uma vida como derrotados, como perdedores, não conseguimos ir à frente, avançar, ou desistimos na metade do caminho diante das assolações que vêm contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes Cristo habita em nós, mas nós não estamos habitando nele. Nós não estamos de forma perene, constante, firmes na presença dele. Às vezes lembramos de Deus nas horas das lutas, e quando vem a bonança, simplesmente esquecemos, e parece que só tem que vir luta e mais luta sobre a nossa vida, para a gente lembrar que existe um Deus, que existe um refúgio. Você imagina aquele cidadão na cidade de refúgio, que ele de repente esquece que tem um inimigo lá fora e resolve dar um passeio lá fora, e o inimigo a espreita, então pega e o mata e o destrói, porque ele saiu da cidade de refúgio, ele saiu do lugar de amparo, ele saiu do lugar de proteção. E muitas vezes na nossa caminhada cristã deixamos de orar, deixamos de estar na comunhão, deixamos de buscar a face de Deus, deixamos de ter um relacionamento íntimo com Deus, e o diabo, que está em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, muitas vezes nos alcança, para causar em nós dor, aflição, miséria, desistência, opressão sobre a nossa vida. Quando nós escondemos na cidade de refúgio, quando nós habitamos do Senhor, nós estamos livres dos ataques do inimigo sobre a nossa vida. Ele ataca, mas nós estamos debaixo da proteção de Deus. No verso 9 vai nos dizer assim: portanto fizeste o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, teu como um esconderijo seguro. Nos versos 4 a 6 vai dizer: ele te cobre com as suas penas, a ilustração como um pássaro, como uma galinha protege os seus pintinhos, debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade, que é a palavra de Deus, é escudo e broquel. Irmãos, como que a palavra de Deus ela é importante para nós em tempos de luta, de aflição, na nossa caminhada nessa vida. Porque quando você ama a palavra, quando você lê a palavra, quando você se deleita da palavra, quando você medita nela de dia e de noite, já diz o Salmo 1, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, não tem um dono. Mas tudo quanto fizer, prosperará. Porque você vai ter uma palavra para cada momento da sua vida. Na hora da luta, você vai ter uma palavra. Na hora da decisão, você vai ter uma palavra para você. Na hora em que você estiver aflito, você vai ter a palavra para você. Em toda e qualquer ocasião da nossa vida, a palavra tem tudo a nos revelar, a nos amparar e ser um escudo, ser uma proteção para a nossa vida nas horas das tentações. Quando Jesus esteve lá no deserto, o diabo tentou usar até a própria palavra, mas pela palavra Jesus venceu as tentações, nas provações, nas lutas, nas tentações. É a palavra de Deus, é o refúgio pelo qual nós nos escondemos, no qual nós nos escondemos, que vai nos direcionar, como diz o salmista: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Não temerás terrores da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não porque essas coisas não acontecerão, não, mas porque essas coisas não causarão terror em nosso coração. Meus irmãos, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, eu vou dizer pela palavra de Deus, as coisas vão piorar. O mundo não vai melhorar, o mundo vai de mal a pior, está escrito na palavra. E diz que quando o mundo estiver iludido, quando estiver falando de paz, virá repentina destruição. Este é o destino do mundo. E o crente olha para isso e não se espanta. Sabe por quê? Porque ele sabe que é o cumprimento das profecias. E depois de toda destruição,
tudo que vai assolar o mundo, por causa do pecado nosso, por causa do pecado da humanidade, por causa do afastamento do homem de Deus, tudo que vai vir de juízo sobre a terra, o crente tem a certeza de que tudo isso vai passar, e o seu Redentor virá para levarmos nas nuvens, para a glória eterna com Cristo dos céus. Então nós não olhamos por espanto, para certo que voa de dia, para mortandade ao meio-dia, para todas essas coisas que acontecem, para as mortes que vêm, para pessoas próximas de nós ou para nós. Eu disse na época da pandemia, eu não lembro qual era a igreja que estava perto, né? Ela falou: que isso, pastor? Não fala isso. Eu disse assim: se Jesus, não tenho medo dessa pandemia, porque Jesus me levar agora, estou pronto para ir. E vou com alegria, embora fico também com alegria. Tenho uma linda família, tenho uma linda igreja, tenho uma vida boa, graças a Deus. Mas eu não tenho dúvida de que o céu é melhor do que qualquer coisa que a gente tem aqui nessa vida. Então nós olhamos para tudo que vem, para pandemias que ainda virão, para as lutas que ainda virão. E essas coisas não espantam, porque nós não estamos refugiados no mundo, nas coisas. Ter o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza, como nosso lugar de habitação, significa nós deixarmos tudo aquilo pelo qual nós recorremos e muitas vezes tomamos ali como nosso refúgio. Às vezes a pessoa, quando está com a luta na sua vida, ela vai se refugiar no bar, que é o lugar para estar. Ela vai tentar se refugiar no isolamento, em si mesmo, não querendo mais ter contato com pessoas, vai se refugiar muitas vezes na comida, vai se refugiar no dinheiro, vai se refugiar na tecnologia e tantas outras coisas que não trazem refúgio, que trazem às vezes até ameniza de uma forma passageira, um descanso, um alívio que é momentâneo, e que logo o coração se enche novamente de aflição, porque todas essas coisas não resolvem a nossa vida, só Jesus Cristo resolve. Só em Jesus Cristo há realmente solução para a nossa vida, porque Ele é a nossa cidade de refúgio, e Ele protege a nossa alma dos tormentos desta vida, dos tormentos da caminhada dessa vida. É preciso crer em sua proteção e em seu cuidado. A verdade é que não há ausência de angústia, mas há socorro na angústia. No verso 15 diz: quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Olha, o texto não diz: você não vai ter angústias. Pelo contrário, repito, no mundo teremos aflições. Vamos passar por angústias, vamos passar por aflições, e nós temos que ter sensibilidade de entender que nós e o nosso próximo passa por angústias e por aflições. Às vezes queremos falar para a pessoa que vem chorando: a igreja não chore. Às vezes ela tem que chorar mesmo. Ela está vivendo às vezes o seu luto, ela está vivendo a sua dor, a sua angústia. Mas saiba que para a sua angústia existe o socorro. Para a sua angústia existe a solução. E ela não pode te destruir, ela não pode te assolar, ela não pode tirar a sua alma, a sua vida, mas ela precisa ser tão somente um instrumento pelo qual Deus vai fazer você sair mais forte, mais amadurecido, para vencer lutas ainda maiores. Angústias vêm, mas o socorro, ele é sempre presente por Deus na hora da angústia, quando fazemos dele a nossa habitação. Não há isenção de perdas, mas há proteção da alma. Nos versos 7, 8 e 10 diz assim: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse texto às vezes muito mal interpretado. Falta quase dizer que crente não morre. Diz que nenhum mal vai vir sobre você não vai ter enfermidade, que
que se você tiver enfermidade, você está em pecado. Você não vai ter problemas, porque esses problemas são frutos do pecado. Pode até ser, mas nem sempre. Os problemas vêm por diversos fatores. Provações, tentações, às vezes pela luta que você tem contra a carne, contra o diabo. A investida do diabo contra a sua vida gera problemas, porque você é fiel, está buscando, está servindo a Deus. O texto aqui que está nos dizendo, quando diz que tu não serás atingido, é aquela ilustração de Abacuque. Quando Abacuque nos conta a história bíblica, que quando ele orou a Deus, porque havia um anúncio de guerra do outro povo que vinha contra Israel, e ele ora a Deus e fala: Senhor, dá-nos um livramento. O Senhor manda uma resposta para Abacuque em oração, dizendo assim: esta nação que vem é da largura de toda a terra, e ela vai levar todo o povo cativo. Abacuque fica aflito com aquilo, e Abacuque então clama ao Senhor novamente, e o Senhor responde a Abacuque e diz assim: olha, o povo vai ser levado cativo por causa dos pecados que cometeu, mas eu vou converter o coração deles, e esta nação que é da largura da terra, que vai aprisionar esse povo, eu vou enviar o meu exército, que é da largura do céu, do mar e da terra, e vai destruir esse inimigo, e meu povo vai ser liberto. Naquele momento, aí nós podemos citar esse salmo. Estava 1000 caindo a um lado, 1000 caindo ao outro, mas a alma de Abacuque estava segura, ele não era atingido. A espada do inimigo podia até matá-lo, mas quando ele morresse, mesmo assim o coração dele estava em paz. Sabe por quê? Porque ele tinha a segurança que Deus estava no controle de tudo, que tudo estava resolvido nas regiões celestiais. Creia nisso, meu irmão. O problema que você está vivendo hoje, se você colocou nas mãos de Deus, se você habita na presença de Deus, isso já está resolvido nas regiões celestiais. Vai se tornar palpável para você, para a sua vida, mas para Deus já está resolvido. Você não vê ainda com os teus olhos físicos, mas você pode vislumbrar com os olhos da fé, como Abacuque vislumbrou. E aí você vai ver ainda ruínas ao seu redor. Você vai olhar para as circunstâncias e ver 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você vai ver as setas que vão de dia, a mortandade ao meio-dia. Você vai ver essas coisas, mas você vai dizer: com certeza tudo isso vai passar, porque meu Deus é comigo. Ele já me deu a vitória, Ele já me deu a garantia. Sejam problemas pessoais, sejam problemas sociais, seja o que for que nós vivenciarmos nesta vida, se nós habitarmos à sombra do Altíssimo, nós podemos ter certeza da paz que Ele gera em nosso coração, e a gente não é atingido por aquelas coisas. Aí nós perguntamos, e muitas pessoas perguntam: como que você pode estar sorrindo diante do que você está passando? Como que você pode estar em paz diante da tribulação que você está vivendo? Pastor Everaldo, que foi pastor aqui desta igreja, recentemente foi diagnosticado com câncer de intestino. Ele vai vir aqui dar um testemunho. E quando ele teve esse diagnóstico, nós nos preocupávamos, claro. E logo ele apaziguou a todos nós, dizendo assim: eu estou nas mãos de Deus, eu estou tranquilo. Durante todo o período ele fez vários poemas e mandava pelo WhatsApp no grupo do Ministério do Ano, dizendo quanto ele confiava em Deus. Lá no hospital, ele reuniu a equipe de enfermeiros, de médicos que estavam para operar, pronto a operar. Ele disse assim: antes de vocês me operar, eu quero orar. E orou por todos eles, evangelizou todos que passaram no seu quarto, e quando estava em pé, foi aos corredores falar de Jesus. E as pessoas, quando sabiam o que ele estava passando e como que ele estava ali firme no Senhor, as pessoas diziam: como que você pode estar com tanta tranquilidade? E ele disse assim: eu estou nas mãos do Deus que me criou, do Deus que me salvou. Se Ele me curar, estarei curado para servi-lo. Se Ele me levar, eu irei para os braços dele. Irmãos, isso é descansar no esconderijo do Altíssimo. Isso é descansar à sombra do Onipotente. Isto é habitar no esconderijo do Altíssimo.
Há perigos, irmãos, no caminho, mas também há intervenção divina. Versos 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos, eles te tentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Esse texto foi até usado pelo diabo na tentação de Jesus no deserto, para fazer Jesus se lançar. E Jesus também respondeu, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não distorça a palavra. O inimigo é tremendo para distorcer a palavra. O que o texto aqui nos está nos dizendo é que nós vamos ter perigos, mas que a gente sempre vai estar amparado, que Deus sempre anda os seus anjos, às vezes para nos dar livramento que a gente nem percebe, que a gente nem sabe, que a gente nem entende. Às vezes tem alguém, Deus levanta alguém para orar por nós em um momento em que a gente mais precisa. Às vezes Deus nos levanta para orar por alguém e a gente não entende o porquê. Eu já orei por irmão em Cristo, de madrugada, e depois fui saber da luta que aquele irmão estava passando, naquele momento que Deus despertou para orar por ele. Deus manda anjos, Deus nos guarda, Deus cuida de nós, Deus nos protege, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Há lutas e batalhas, mas há também a certeza da vitória. Verso 14: pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro. Você imagina o que é o alto retiro? Gente, isso é maravilhoso. Quando eu subi o Mestre Alba, uma das vezes que subi o Mestre Alba, sabe que é o Mestre Alba, esse monte aqui da serra, não sei se estou apontando no lugar certo. Nós acampamos lá em cima, um acampamento da igreja, foi um retiro por época de carnaval, e a gente ficou lá 4 dias e 3 noites, no alto retiro. Irmãos, parecia uma paz, parecia que a gente estava em outro mundo. A gente desfrutou de momentos tão maravilhosos na presença de Deus. Infelizmente, quando desceu do monte, as irmãs começaram a brigar com a outra lá. Falei: vamos voltar lá para cima, né? A gente tem que se manter no alto retiro. No alto retiro, a gente está acima das lutas, das tribulações. Elas estão acontecendo, mas a gente está acima, a gente é levado pelo Espírito acima, não porque a gente é mais poderoso, não porque a gente é mais forte, não porque a gente tem mais condições, mas porque Deus nos pega em suas mãos e nos leva ao alto retiro. Ele nos faz passar em meio às águas, Ele nos faz caminhar sobre as águas, Ele nos faz viver nas circunstâncias desfavoráveis, como se aquilo estivesse tudo plano para nós, porque Ele aplana o nosso caminho. Ele nos leva ao alto retiro, e podemos ver então, como a águia vê, lá de cima, e não vemos mais de forma então limitada, ao redor, ao curto alcance, mas podemos ver com os olhos espirituais, não apenas o problema que vivemos, a luta que vivemos, mas o Deus que está conosco, nos protegendo. Irmãos, quando o aprendiz de profeta estava com ele, e veio o exército, e o exército está procurando lá Eliseu, e aquele aprendiz, aquele servo, ele fica preocupado. Ele diz: nós vamos todos morrer aqui. E aí o profeta fala para ele assim: Senhor, fala para eles, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu vejo. E os olhos daquele servo são abertos, e ele vê ao seu redor um exército de anjos que estava aguardando o profeta de Deus. Meus irmãos, aquele exército inimigo veio, e Deus cegou os olhos desse exército inimigo, e não tocou no profeta, porque havia um exército dos anjos. O servo ainda não via, mas o profeta de Deus via aquele exército de anjos, porque ele estava no alto retiro. Ele via coisas
que a pessoa sem Deus não vê. Ele via coisas que o mundo não vê. Ele tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E isso fazia com que ele visse além do alcance dos olhos humanos. Esse é um alto retiro que Deus quer levar a vida de cada um de nós, a termos intimidade com Deus. Estava esses dias falando para um jovem rapaz que está com problemas sérios, e ele está tentando e articulando de todas as maneiras resolver os seus problemas. E eu orientei a ele a buscar a Deus em oração e jejum. E eu disse: se você botar Deus nesse negócio, você não precisa articular nada. Deus vai trabalhar o coração da outra pessoa. Deus vai resolver, e você vai ver que tudo vai ser resolvido de uma maneira sobrenatural. Mas ele não está no alto retiro. O coração, a mente dele está nas coisas terrenas. Faz as suas orações superficiais. É religioso, mas pela falta de intimidade com Deus, não consegue ver o provento de Deus e continua buscando articular pessoas, humanos, para que possam auxiliá-lo nas suas dificuldades. Às vezes a gente, quando passa um problema, tenta com um, tenta com o outro, vê ali se a pessoa tem dinheiro para ajudar, vê se tem alguém com influência. A gente vê aquilo e ali. Quando a gente não resolve, a gente fala assim: agora só Deus. Porque não buscamos a Deus no início, porque não colocamos a Deus em primeiro lugar. Se Ele nos falar para buscar pessoa A ou B, vamos. Mas se Ele falar para não ir, não vamos. Se Ele falar para fazer isso ou aquilo, façamos. Mas se Ele falar para não fazer, não façamos. Não é questão de fazer ou não fazer, é a questão de ouvir a voz de Deus e de obedecer. Porque tudo que fizermos, todo esforço que fizermos, se não for da direção de Deus, vai ser em vão. Se o Senhor não edificar a casa, inútil será levantar de madrugada e comer o pão de dores. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos nos refugiar em Deus, ter intimidade com Deus. E que intimidade com Deus é essa? Versos 14 e 15. Pois que tanto me amou, primeiro, amar a Deus. Jesus resumiu isso quando lhe perguntaram: qual é o maior de todos os mandamentos? Ame a Deus de todo o teu coração. Irmão, nós não podemos mais ter o nosso coração dividido, não podemos amar a Deus e o mundo, não temos como servir a dois senhores. O nosso coração precisa ser totalmente de Deus. Nós precisamos declarar com palavras, mas precisamos declarar com o nosso coração, com a nossa atitude, de fato com a nossa prática. Precisamos amar Deus. Aquelas pessoas que recebem a graça de Deus, são livradas por Deus, são pessoas que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem, não para todas as pessoas. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a diferença. O ser humano está amando a si mesmo, está cada vez mais narcisista, está cada vez mais buscando proveito próprio. Nós precisamos crucificar o nosso ego, entronizar Deus em nossa vida e amá-lo de fato, de todo o nosso coração, sem segundas intenções ou interesses. Não buscarmos a Deus mais só porque queremos uma bênção, uma solução, uma prosperidade, mas buscar a Deus porque o amamos, porque Ele é o nosso Pai e queremos nos relacionar com Ele. Dessa forma vamos habitar no Altíssimo e ter intimidade com Ele. Aí Ele nos livrará. E o texto continua dizendo: pô-lo-ei no alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Nós só vamos para o alto retiro porque conhecemos o nome do Senhor. Só será colocado no alto retiro aquele que conhece o nome do Senhor. E não é dizer assim: eu sei, o nome do Senhor é Jesus. Yahvé. Não. Conhecer no termo original da palavra é muito mais profundo. A Bíblia diz que no dia final,
O Senhor vai dizer para aqueles que às vezes dizem Senhor, Senhor, ou que disserem assim, eu fiz milagres, curas em teu nome. Muitos desses ouvirão de Deus, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Conhecimento é de intimidade, de relacionamento. Hoje se fala bem assim, eu conheço tantas pessoas lá, tantos amigos no Facebook, conhece nada. Quem é que você conhece de fato? É aquela pessoa que você tem intimidade, que você caminha junto, que você vive junto, que você quase que respira junto com ela. Aí conhecemos. Às vezes o olhar a gente já sabe, a forma que levantou a gente já sabe. Você está com bom humor ou com mau humor. A gente conhece. Conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, Ele nos coloca no alto retiro, porque nós conhecemos um Deus que é amor, que é paz, que é bondade, que é Pai, que não é carrasco, que não é distante, mas é perto, é próximo, está conosco. Então amar a Deus, conhecê-lo e invocá-lo. Verso 15, quando Ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, e nós precisamos invocar a Deus. A presença dEle conosco. Invocar é chamar. Deus fica comigo, Deus fica comigo agora nesse negócio, Deus caminha comigo agora, eu preciso do Senhor. Deus me direciona, colocar Deus em tudo, em nossa vida, em nossa caminhada. Precisamos invocar o nome do Senhor em nossa vida, para termos intimidade com Deus. Como resultado disso, já concluindo, nos versos 14 e 16 vai nos dizer isso também. Ele vai nos colocar, e nós vamos nos desfrutar de um alto retiro. Nós vamos ter a resposta de Deus quando nós o invocarmos. Nós vamos ter a sua presença em nossa vida. Nós vamos receber o seu livramento. Nós vamos ser honrados por Deus. Que maravilha! Teremos vida abundante e vida eterna. Verso 16: com longuras de dias fartá-lo-ei. Vida abundante, vida de fartura. Está dizendo vida plena, completa, é realizada. Não porque tem tudo, não porque tem dinheiro no banco, não porque não passa por enfermidades, mas porque tem tudo que precisa, a presença de Deus na sua vida. E lhe mostrarei a minha salvação. Vida abundante aqui na terra e vida eterna com Cristo dos céus. Quero convidar o louvor desta noite. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a refletir sobre aquilo que Deus tem nos falado nesta noite. O convite a se abrigar no esconderijo do Altíssimo, a habitar, a viver no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra dele. Imagina-se a uma sombra fresca. E olha que a sombra do Altíssimo, ela abrange muito, e mesmo que o sol impetuoso venha, não vai tirar toda a sombra, ele vai estar sobre nós. É uma proteção perene e constante, nós podemos confiar. Fique em pé neste momento, vamos louvar a Deus, vamos nos colocar à sombra do Altíssimo.